na festa de inauguração em que a minha irmã assumiu a direção da empresa, ela me demitiu na frente de todos. Eu, calma, avisa a mãe e ao pai que o conselho se reúne em 3 horas. O champanhe na minha taça já tinha aquecido com o calor da minha mão quando percebi que algo estava errado. Talvez fosse por causa da forma como a Carline me olhou durante toda a noite. Não nos olhos, mas através deles, como se eu fosse transparente. Ou talvez fosse por causa da forma como o meu pai se virou de repente quando tentei felicitá-lo pela reforma. 23 de novembro de 2024, festa de inauguração do novo CEO da Ashford Industrial Solutions, da minha irmã mais nova. A sala de conferências no 5º andar estava cheia de pessoas que eu conhecia há quase toda a minha vida adulta. Marta, da contabilidade, que sempre trazia biscoitos caseiros para as festas da empresa. Thomas, do departamento de produção, que contava piadas sobre as linhas de montagem da fábrica como se fosse o assunto mais fascinante do mundo. Até mesmo a velha senhora Crabtree, nossa gerente administrativa que trabalhava na empresa há 32 anos e se lembrava de quando meu pai abriu sua primeira oficina. Todos eles seguravam copos, sorriam e aplaudiam. Carline estava em um palco improvisado, vestindo um vestido azul brilhante de algum estilista cujo nome não me lembro. Ela sempre soube se vestir bem, sempre soube como se apresentar. A minha mãe chorava de felicidade em algum lugar ao lado, com um lenço nos olhos. O meu pai estava ao lado de Carline, com a mão no ombro dela, tão orgulhoso que parecia prestes a explodir de emoção. Eu estava ao lado da mesa de aperitivos, segurando a minha taça e esperando o momento em que pudesse ir para casa discretamente. Henry deveria chegar em meia hora. Ele estava atrasado em uma reunião com fornecedores. Aguenta até às 9, Stella, disse ele ao telefone uma hora antes. Vou buscar-te e vamos ao restaurante italiano que tu adoras. Henry sempre soube como me apoiar. Em 4 anos de casamento, ele aprendeu a ler o meu humor melhor do que a minha própria família. Quando, há um mês, o meu pai anunciou que Carline seria a nova CEO, Henry não disse, esse cargo deveria ser seu, ou isso é injusto. Ele apenas me abraçou na cozinha da nossa casa e sussurrou, és a melhor no que fazes, e tu sabes disso. É tudo o que importa. Mas naquele momento, ali naquela sala festiva, eu não tinha tanta certeza. Carline pegou o microfone. A sua voz soou clara, confiante, com aquele leve tom teatral que ela sempre trazia para tudo o que fazia. Quero agradecer a todos vocês por terem vindo hoje, começou ela, sorrindo com aquele seu sorriso perfeito, que ela provavelmente passou metade da sua adolescência a aperfeiçoar diante do espelho. Este é um dia incrível, não só para mim, mas para toda a nossa empresa. O meu pai, Bernard Graves, construiu a Ashford Industrial Solutions do 0 a 38 anos. Ele dedicou seu coração, sua mente e cada minuto do seu tempo a isso. E hoje ele passa o bastão para mim. Aplausos. O pai acenou com a cabeça, o rosto radiante. A mãe enxugou mais uma lágrima. Sei que muitos de vocês podem estar a pensar, será que ela vai conseguir? Será que ela tem experiência suficiente? Carline fez uma pausa, olhando para a sala. Os seus olhos encontraram os meus por um instante, e algo nesse olhar fez-me apertar o copo com mais força. E quero dizer-vos, não pretendo ser uma cópia do meu pai. Pretendo liderar esta empresa à minha maneira, com novas ideias, novas decisões, novas pessoas, novas pessoas. Por alguma razão, essa frase me causou um arrepio na espinha. As primeiras mudanças começam hoje, continuou Carline, e sua voz ficou mais fria. Ela olhou diretamente para mim. A empresa precisa avançar, e isso significa que precisamos de uma equipa que compartilhe os meus valores. Portanto, Stella, senti todos os olhares da sala voltados para mim. Está demitida. A segurança irá acompanhá-la.
Silêncio, silêncio total e absoluto, que parecia ter absorvido todo-se o oxigênio da sala. Alguém deixou cair um copo. Ele se estilhaçou no chão, mas mesmo esse som parecia distante e irreal. Olhei para a Carline. Ela olhou para mim. O seu rosto estava calmo, quase indiferente. Ela olhou para mim da mesma forma quando tínhamos 18 e 14 anos, e ela contou aos nossos pais que eu tinha partido o vaso favorito da nossa mãe, embora, na verdade, tivesse sido ela. As minhas mãos não tremiam, o meu coração batia regularmente, calmamente, sentia uma estranha indiferença, como se tudo isso não estivesse a acontecer comigo, mas com outra pessoa. Coloquei o copo sobre a mesa, devagar, com cuidado. Depois, tirei do bolso o meu crachá de visitante. O meu crachá de trabalho tinha sido retirado às 6 da tarde, sob o pretexto ridículo de atualização do sistema de segurança, e coloquei-o ao lado do copo. Diga-se à minha mãe e ao meu pai, disse baixinho, mas de forma que todos ouvissem, que o conselho de administração se reunirá daqui a 3 horas. Carline estremeceu, foi quase imperceptível, mas eu vi. O meu pai deu um passo à frente, mas eu já estava a virar-me e a dirigir-me para a saída. Todos se afastaram para me deixar passar. Marta, da contabilidade, olhou para mim com medo e compaixão. Thomas desviou o olhar. A senhora Crabtree enxugou os olhos com um guardanapo. Saí do prédio para o ar frio de novembro e respirei fundo. O meu carro estava no estacionamento. Um Toyota branco com 6 anos que precisava de uma nova pintura, mas eu sempre adiava isso. Sentei-me ao volante, liguei o motor e fui para casa. A nossa casa ficava a 20 minutos do escritório, um pequeno edifício de 2 andares em uma área tranquila com um pequeno jardim que Henry havia construído no verão passado. Estacionei na garagem, saí do carro e só então percebi que todo o meu corpo tremia, não de raiva, não de mágoa, apenas de adrenalina. Entrei em casa, tirei os sapatos, subi ao 2º andar até o nosso escritório. Uma pequena sala com 2 mesas, estantes de livros e uma grande janela que dava para o jardim. Liguei o portátil e comecei a preparar os dados. A minha história com esta empresa começou quando eu tinha 23 anos. Acabara de me formar em Direito pela Universidade de Georgetown com distinção, recebi ofertas de emprego em 3 grandes empresas em Washington. Mas o meu pai ligou e disse: Stella, precisamos de um advogado, volta para casa, ajuda a família. Eu voltei. Naquela época, a nossa empresa era 10 vezes menor do que é hoje. Nós fabricávamos equipamentos industriais para pequenas empresas de alimentos, máquinas de embalagem, esteiras transportadoras, sistemas de refrigeração. O meu pai sonhava em expandir, mas para isso eram necessários grandes contratos. E para grandes contratos era necessário um departamento jurídico profissional. Eu criei esse departamento do zero. Contratei 12 especialistas. Verifiquei cada um pessoalmente. Conduzi entrevistas de 1h30. Estudei os seus portfólios. Começamos a ganhar casos. Casos complexos que antes o meu pai passava para advogados externos por uma fortuna. Disputas de patentes, disputas contratuais com fornecedores, reclamações de clientes. E então comecei a fazer mais. Eu pessoalmente participava das negociações com grandes clientes, não como advogada, mas como representante da empresa. Eu sabia o que dizer, sabia quando insistir e quando ceder. Em 3 anos, conquistamos os 3 maiores clientes do nosso setor: Midland Food Processing, Harvest Tech Solutions e Continental Packaging Group. Juntos, eles geravam cerca de 40% do lucro anual da empresa, cerca de 8 milhões de dólares por ano. Fiz tudo isso sozinha, bem, quase sozinha. Henry, como diretor financeiro, ajudava-me com os números, com a análise, com as previsões. Éramos uma equipa, em casa e no trabalho.
Entretanto, Carline trabalhava no departamento de marketing. Ela era boa a organizar exposições, criar campanhas publicitárias, gerir as páginas da empresa nas redes sociais. O seu departamento era composto por 4 pessoas e o orçamento era 3 vezes menor que o nosso. Mas a Carline sempre soube se apresentar. Ela estava sempre nas primeiras páginas das notícias corporativas, sempre nas fotos com o pai, sempre no centro das atenções. E eu era quem fazia todo o trabalho. Um ano atrás, quando o meu pai completou 62 anos, ele anunciou que queria se aposentar aos 65. Preciso de um sucessor, disse ele durante um jantar em família na sua grande casa nos arredores da cidade. Alguém que dê continuidade ao meu trabalho. Todos olharam para mim. Henry apertou a minha mão debaixo da mesa. A minha mãe sorriu. Até a Carline parecia calma, quase indiferente. Ela girava a taça de vinho nas mãos e olhava para algum lugar fora da janela. Eu tomei uma decisão, disse o meu pai. A nova CEO será a Carline. Lembro-me de Henry inspirar profundamente, de a minha mãe piscar os olhos, perplexa, de Carline virar a cabeça e olhar para mim pela primeira vez naquela noite, com triunfo nos olhos. Estela, continuou o meu pai, olhando para mim, és uma excelente advogada e fazes um trabalho inestimável para a empresa. Mas a Carline precisa de uma oportunidade para provar o seu valor. Ela é mais jovem, precisa de experiência de liderança, e tu sempre poderás apoiá-la como chefe do departamento jurídico. Eu não disse nada naquele momento. Apenas acenei com a cabeça, sorri e levantei a taça para a Carline. Em casa, eu não chorei. Henry me abraçou na cozinha e ficamos assim, em silêncio, até o relógio bater meia-noite. Ele só quer dar uma oportunidade a ela, sussurrou Henry. Isso não significa que ele não te valorize, mas eu sabia. Sabia que não se tratava de oportunidades, tratava-se do facto de Carline sempre ter sido a favorita, sempre conseguia o que queria. Sempre. Henry chegou às 8 da noite. Ele invadiu o escritório com o rosto vermelho de indignação. O que diabos está a acontecer? Exclamou ele antes mesmo de tirar o casaco. O Thomas acabou de me ligar e disse que a Carline te despediu mesmo na festa, diante de todos. Isso é simplesmente loucura. Eu sei, respondi calmamente, sem tirar os olhos do ecrã do portátil. Stella? Henry sentou-se na ponta da minha mesa. Podemos processá-la por demissão ilegal, por humilhação pública, por qualquer coisa. Vou ligar para o advogado agora mesmo e... Henry, levantei a cabeça e olhei para ele. O conselho de administração vai se reunir daqui a 1 hora. Ele ficou paralisado. O quê? Convoquei uma reunião extraordinária do conselho de administração. Eles estarão no escritório às 10 da noite. Como você... Henry me encarou. Stella, você nem tem autoridade para convocar o conselho. Nolan Rich tem, respondi. Ele é o sócio mais antigo da empresa. Trabalha com o meu pai desde 1996 e ele assinou o pedido de reunião há meia hora, quando lhe enviei os documentos. Voltei o portátil para Henry. No ecrã estava um e-mail de Nolan Rich com o assunto Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, 23 de novembro, 22 horas. Que documentos? Perguntou Henry baixinho. Mostrei-lhe a pasta. Ele abriu o primeiro ficheiro, depois o segundo, depois o terceiro. Henry ficou em silêncio por um longo minuto. Então se levantou, me abraçou e beijou minha testa. Eu vou com você, disse ele. Henry, você também pode ser demitido. Não me importo. Você é minha esposa e eu estarei ao seu lado. Eu sorri. Pela primeira vez naquela noite. Chegamos ao escritório às 9h45. O edifício estava quase vazio. Apenas o segurança na entrada e algumas faxineiras nos andares inferiores. O elevador levou-nos ao 6º andar, onde ficava a grande sala de conferências para as reuniões do conselho de administração. Henry segurava a minha mão, senti os seus dedos a tremer. Ele estava muito mais nervoso do que eu. Eu estava calma, fria e calma.
tal como durante as negociações mais difíceis, quando se sabe que se tem trunfos que o adversário não vê. A porta da sala de conferências estava aberta. Dentro já estavam sentados 5 membros do conselho de administração. Nolan Rich, 58 anos, cabelos grisalhos, olhos castanhos inteligentes e um cachimbo eterno no bolso do paletó, que ele nunca fumava, mas sempre carregava como um talismã. Ele era o sócio mais antigo da empresa, trabalhava com o pai desde o início, quando a Ashford Industrial Solutions era apenas uma pequena oficina num garagem alugada. Esther Conklin, 62 anos, ex-diretora financeira de uma grande corporação, agora consultora independente, rígida, direta, não tolerava manipulações. David Short, 45 anos, engenheiro de formação, detentor de várias patentes na área de equipamentos industriais, calmo, mas muito perspicaz. Rebecca Turner, 51 anos, especialista em gestão corporativa, sempre colocou os interesses da empresa acima de suas simpatias pessoais. E Marlon Case, 39 anos, o membro mais jovem do conselho, um investidor de risco que investiu na empresa há 5 anos e desde então observava o seu crescimento. Todos eles olharam para mim quando entrei. Nolan estava sentado na cadeira principal com os braços cruzados sobre o peito. O seu rosto estava neutro, mas vi algo parecido com interesse nos seus olhos. Stella, disse ele lentamente, é melhor que tenha motivos válidos para nos convocar às 10 da noite. Coloquei a minha bolsa sobre a mesa, peguei no portátil e abri-o. Liguei-o ao projetor. A primeira página da apresentação apareceu no grande ecrã atrás de mim. Tenho, respondi, olhando Nolan diretamente nos olhos. E depois de verem isto, o conselho de administração terá sérias perguntas para o novo CEO. Nolan inclinou-se para a frente. Esther ergueu uma sobrancelha. David pegou o seu bloco de notas. Rebecca cruzou os braços. Marlon apenas olhou para o ecrã. Então vamos começar, disse Nolan. Mostrei-lhes o que tinha, factos puros e incontestáveis sobre quem eu era para esta empresa. Nos últimos 7 anos, comecei, olhando para cada membro do conselho, um por um. O departamento jurídico, sob a minha liderança, fechou contratos no valor total de 83 milhões de dólares. Não são contas de advogados por serviços prestados. São contratos reais com clientes, que eu pessoalmente conduzi desde a primeira reunião até a assinatura. Midland Food Processing, 28 milhões em 5 anos, Harvest Tech Solutions, 31 milhões em 4 anos, Continental Packaging Group, 24 milhões em 3 anos. Mudei o slide. O gráfico de crescimento dos lucros da empresa apareceu no ecrã. Este salto em 2020, apontei para o aumento acentuado da linha, é a Midland, e este em 2022 é a Harvest Tech. Sem estes contratos, a empresa teria crescido 15% neste período. Com eles, crescemos 53%. Nolan Rich acenou com a cabeça. Esther Conklin fazia anotações. David Short olhava atentamente para o gráfico, provavelmente verificando os números na sua cabeça. Além disso, continuei, o departamento jurídico ganhou 19 processos judiciais nestes 7 anos. Disputas de patentes, disputas contratuais, reclamações de clientes. O valor total das perdas potenciais que evitamos graças a essas vitórias é de cerca de 30 milhões de dólares. Mudei o slide. Lista de casos com datas, valores, resultados. E, por último, fiz uma pausa. O meu departamento é composto por 12 especialistas de alto nível. Contratei cada um deles pessoalmente, treinei cada um deles, mantenho cada um deles com um salário alto e perspectivas de crescimento. Sabe quantas vezes os concorrentes tentaram contratá-los? Quantas? Perguntou Marlon Case, inclinando-se para na frente. 38 vezes nos últimos 3 anos. As propostas vieram da Blackwell Industries, da Cornerstone Manufacturing, da Apex Industrial Group e de mais meia dúzia de empresas. Os salários são 20 a 30% mais altos,
mas os meus funcionários ficam porque trabalham comigo. Olhei diretamente para Nolan. Se eu sair, eles sairão comigo, não para a rua, para os concorrentes, e você perderá não só a minha experiência e os meus contactos, mas também todo o departamento jurídico que construí ao longo de 7 anos. Silêncio. Rebecca Turner trocou um olhar com Esther. David batia com o lápis no bloco de notas. Marlon sorriu, quase imperceptivelmente, mas eu vi. Nolan Rich recostou-se na cadeira e tirou o cachimbo do bolso. Girou-o entre os dedos, olhando para mim. Estela, disse ele lentamente, esses números são impressionantes. Mas a questão não é se você é valiosa para a empresa. A questão é por que a Carline decidiu despedir-te. Ela deve ter um motivo. Ela tem um motivo, respondi. Pessoal, a minha irmã sempre quis ser o centro das atenções, sempre quis que todos vissem os seus sucessos, as suas conquistas, e eu sempre fui a sombra que fazia o trabalho de verdade. E agora que ela finalmente conseguiu o cargo de CEO, decidiu livrar-se de mim, porque tem medo que o conselho duvide da sua competência ao comparar os nossos resultados. É uma afirmação grave, interrompeu Esther Conklin. É verdade, disse eu. E se o conselho quiser ter a certeza, basta olhar para os resultados do departamento de marketing nos últimos 3 anos. Veja quantos contratos reais a Carline conseguiu, quantos clientes reais vieram graças ao seu trabalho. E depois, compare com o que o departamento jurídico fez. Nolan olhou para o Henry, que estava sentado ao meu lado. Henry, você é o diretor financeiro. O que tem a dizer sobre isso? Henry endireitou-se. Ele mantinha-se calmo, mas eu via como seus ombros estavam tensos. Stella está a dizer a verdade, disse ele. O departamento jurídico traz à empresa o maior lucro de todos os departamentos, se considerarmos os contratos angariados. O departamento de marketing é importante para a imagem da empresa, mas o seu impacto direto nos lucros é menor. Obrigado, Henry. Nolan acenou com a cabeça. Ele olhou para os outros membros do conselho. Quem é a favor de bloquear a demissão de Stella até que as circunstâncias sejam esclarecidas? Todos os 5 levantaram as mãos. Por unanimidade, constatou Nolan. Stella, você permanece no seu cargo. Carline deve apresentar uma justificativa para a sua decisão dentro de 48 horas. Se for insuficiente, o conselho irá rever as suas competências como CEO. Acenei com a cabeça, tentando não demonstrar o alívio que me invadiu. Obrigada, disse baixinho. Não agradeça, respondeu Nolan. Apenas faça o seu trabalho e mantenha-se longe de dramas familiares no local de trabalho. Henry e eu saímos do prédio por volta da meia-noite. O ar estava frio, o céu limpo, as estrelas brilhantes. Respirei fundo e senti todo o meu corpo tremer com a adrenalina a diminuir. Foste incrível, disse Henry, abraçando-me pelos ombros. A sério, Stella. Nunca te vi assim, tão forte. Eu apenas disse a verdade, respondi. Fizeste mais do que isso. Mostraste-lhes quem realmente mantém esta empresa a funcionar. O dia seguinte começou com um telefonema da minha mãe às 8 da manhã. Stella, a sua voz estava tensa, quase histérica. O que fizeste? A Carline não dormiu a noite toda. Ela chorou. Ela diz que arruinaste o primeiro dia dela como CEO. Eu estava sentada na cozinha com uma chávena de café nas mãos, olhando pela janela para o sol da manhã. Mãe, eu disse calmamente, a Carline me demitiu publicamente, sem motivo, sem aviso prévio. O que eu deveria ter feito? Simplesmente ir embora? Mas tu sabes o quanto esse cargo significa para ela. Ela lutou tanto para chegar lá. Ela lutou por 3 anos, mãe. Eu lutei por 7 e eu conquistei o meu lugar nesta empresa. Ela o conseguiu simplesmente porque o pai a ama mais. A minha mãe inspirou profundamente. Como podes dizer isso? O teu pai ama-vos igualmente. Não, mãe, não ama. Ela ficou em silêncio por um longo minuto. Eu ouvia chorar do outro lado da linha. Vem cá esta noite, ela finalmente disse. Precisamos conversar.
Toda a família. Ah, tudo bem, concordei. Eu vou. Desliguei o telefone e enterrei o rosto nas mãos. Henry desceu as escadas, viu-me e aproximou-se, abraçando-me por trás. Foi a tua mãe? Perguntou baixinho. Acenei com a cabeça. Eles querem uma conversa em família. Queres que eu vá contigo? Não. Olhei para ele por cima do ombro. Tem de ser só a família. Mas obrigada. Ele beijou-me na têmpora e foi preparar o pequeno almoço. Fiquei sentada, olhando pela janela e pensando no que diria aos meus pais. No escritório, o ambiente estava tenso. Quando entrei às 9 da manhã, todos os funcionários olharam para mim. Alguns com curiosidade, outros com simpatia, outros com medo. Marta, da contabilidade, aproximou-se de mim no corredor e sussurrou: Estelo, estou tão feliz por teres voltado. Ontem à noite todos falavam só sobre isso. A maioria das pessoas está do teu lado. Obrigada, Marta. Sorri, mas nem todos estavam do meu lado. Por volta das 11 horas, vi a Carline a andar pelos corredores, a entrar nos escritórios, a falar com as pessoas em voz baixa. O rosto dela estava pálido, os olhos vermelhos, mas ela mantinha as costas direitas e falava com confiança. Ela estava a reunir aliados. Às 2 da tarde, ela convocou uma reunião dos chefes de departamento. Henry estava lá como diretor financeiro, eu como chefe do departamento jurídico. Carline sentou-se na cadeira da frente, cruzou os braços sobre a mesa e olhou para todos com um olhar frio. Quero esclarecer a situação, começou ela. Ontem à noite houve uma reunião extraordinária do Conselho de Administração, convocada pela minha irmã. Stella apresentou ao Conselho informações que, na sua opinião, justificam a sua posição. O Conselho decidiu bloquear a minha decisão de demiti-la até que as circunstâncias fossem esclarecidas. Respeito a decisão do Conselho, mas quero que todos saibam, não vou recuar. Ela olhou diretamente para mim. A Stella acha que pode manipular os números para parecer melhor do que eu. Ela acha que pode chantagear o conselho com ameaças de que o seu departamento irá segui-la. Mas a verdade é que ela simplesmente não consegue aceitar o fato de que agora sou eu quem manda, que a empresa está a mudar, que ela precisa se adaptar ou sair. Silêncio. Carline, eu disse baixinho, eu não manipulei os números. Eu apenas mostrei os fatos ao conselho. Se esses fatos não te satisfazem, talvez o problema não sejam os fatos. O problema, respondeu Carline, levantando a voz, é que você não sabe trabalhar em equipe. Você sempre pensou apenas em si mesma, nas suas conquistas, na sua carreira. E uma equipa é mais do que uma pessoa. A equipa que eu reuni traz 40% de lucro para essa empresa. Respondi. E a sua equipa? Carline levantou-se tão bruscamente que a cadeira tombou para trás. Esta reunião está encerrada, disse ela entre dentes e saiu da sala. À noite fui para a casa dos meus pais. A casa deles ficava nos arredores da cidade, uma grande construção de 2 andares, com colunas brancas, um grande jardim e uma piscina que o meu pai construiu há 10 anos e que ninguém nunca usou. Estacionei na entrada, respirei fundo e saí do carro. A minha mãe abriu a porta antes mesmo de eu bater. Ela me abraçou com força por um longo tempo e eu senti o seu corpo tremer. Obrigada por ter vindo, ela sussurrou. Claro, mãe. Fomos para a sala de estar, onde o meu pai e a Carline já estavam sentados. O meu pai estava de pé junto à lareira, com os braços cruzados sobre o peito. O seu rosto estava severo, mas eu via cansaço nos seus olhos. A Carline estava sentada no sofá, com uma chávena de chá nas mãos. Ela não olhou para mim quando entrei. Senta-te, Stella, disse o meu pai. Sentei-me numa poltrona, em frente ao sofá. A minha mãe sentou-se ao lado de Carline, colocando a mão no ombro dela. Tu sabes por que te chamamos? Continuou o meu pai.
Ontem tu fizeste um circo na reunião do conselho de administração, atacaste publicamente a tua irmã, puseste em risco a reputação dela e a sua posição como CEO. Eu estava a defender o meu trabalho, respondi calmamente. A Carline despediu-me sem motivo, publicamente, humilhando-me diante de todos os funcionários. O que eu deveria ter feito? Devias ter vindo falar conosco, disse o meu pai, para conversar conosco como família e não correr para o conselho de administração com reclamações. Quando você anunciou que a Carline seria a CEO, eu vim falar contigo, respondi. Eu disse que não entendia essa decisão, que eu trabalhava há 7 anos, que meus resultados eram melhores, e você me disse que a Carline precisava de uma chance, que eu deveria apoiá-la, e eu a apoiei. Não reclamei, não fiz cenas, simplesmente continuei fazendo o meu trabalho, e ela me demitiu por isso no primeiro dia. Não te despedi pelo teu trabalho, interrompeu Carline, finalmente levantando os olhos. A sua voz era baixa, mas fria. Despedi-te porque não sabes respeitar a autoridade alheia, porque achas que és a mais inteligente, a melhor, a mais importante, porque não consegues aceitar que agora sou eu quem manda. Eu consigo aceitar isso, respondi, se realmente sabes mandar. Mas até agora só vi que despediste os funcionários mais valiosos da empresa, porque eles te lembram da tua incompetência. Carline colocou a chávena bruscamente sobre a mesa. Vê, ela se dirigiu ao pai. Vê como ela fala comigo? Ela não me respeita. Ela nunca respeitou. Carline, começou o pai, mas eu o interrompi. Pai, seja sincero comigo. Por que nomeou Carline CEO? Realmente porque ela merecia ou simplesmente porque ela é a sua favorita? O meu pai ficou paralisado. A minha mãe soltou um grito. A Carline olhou para mim com ódio. Como te atreves? Sussurrou o meu pai. Atrevo-me porque é a verdade, respondi. Sempre a amaste mais, sempre perdoaste os erros dela, sempre lhe deu mais oportunidades. E eu sempre fui aquela de quem você só esperava resultados. Sem elogios, sem reconhecimento, apenas resultados. O meu pai aproximou-se de mim e olhou para mim de cima para baixo. O seu rosto estava vermelho de raiva. Sai da minha casa, disse ele baixinho. Pai, tentou intervir a minha mãe, mas ele levantou a mão. Sai, agora. Levantei-me, peguei na minha bolsa e olhei para ele pela última vez. Eu vou, disse eu. Mas lembra-te, quando a Carline destruir a empresa que construíste durante 38 anos, não digas que não te avisei. Saí sem olhar para trás. Entrei no carro e parti. Só a meio do caminho para casa é que parei na berma e chorei. Não por mágoa, não por raiva, apenas de cansaço. Henry estava à minha espera em casa. Ele abraçou-me e eu adormeci nos seus braços no sofá sem me despir. A manhã seguinte trouxe uma surpresa. Às 8 da manhã tocaram a porta. Henry abriu a porta e lá estava um homem de uns 35 anos, magro, de óculos e com uma expressão nervosa no rosto. Reconheci-o imediatamente. Gavin Mogley, o analista financeiro sênior da empresa. Stella, disse ele mal tendo entrado em casa, preciso de falar contigo. É importante. Sentamo-nos à mesa da cozinha. Henry fez café. Gavin segurava a chávena nas mãos, mas não bebia. Apenas olhava para ela como se procurasse respostas ali. Não consigo mais continuar assim, ele finalmente disse. Não consigo dormir, não consigo comer. Eu pensava que era apenas trabalho, que eu estava apenas a cumprir ordens, mas quando ela te despediu, percebi que tudo tinha saído do controlo. Gavin, eu disse baixinho, do que estás a falar? Ele olhou para mim. Havia medo nos seus olhos. Eu assinei pagamentos fictícios para Carline nos últimos 8 meses. Ela disse que era uma otimização fiscal legal, que o teu pai estava a par, que era uma prática normal. E eu acreditei, porque ela é a CEO, porque ela é filha do fundador, porque achei que ela sabia o que estava assim a fazer. Senti o sangue gelar nas veias.
Que pagamentos? A empresa de consultoria Meridian Advisory Group e a mais algumas empresas. No total, ele fez uma pausa, no total cerca de 2 milhões de dólares em 8 meses. Henry perdeu o fôlego de repente. 2 milhões? Eu não sabia, Gavin falou rapidamente. Juro que não sabia que era roubo, só percebi isso há um mês, quando comecei a verificar os documentos e vi que a Meridian era uma empresa de fachada, registrada no offshore, sem atividade real, sem escritório. Quando tentei falar com a Carline, ela disse que se eu dissesse alguma coisa, ela me denunciaria como o único culpado, que todos os documentos foram assinados por mim, que ela diria que eu agi sem o seu conhecimento. E tu acreditaste? Perguntei. Fiquei com medo, sussurrou Gavin. Tenho esposa, 2 filhos, hipoteca. Se me acusarem de roubo, vou perder tudo. Por isso fiquei calado. Mas quando ela te despediu, quando vi que ela estava disposta a destruir alguém que, na verdade, mantém a empresa à tona, percebi que eu poderia ser o próximo e decidi, é melhor eu a denunciar do que esperar que ela me demita. Olhei para ele por um longo tempo. Henry estava sentado ao meu lado, segurando minha mão. Você tem provas? Perguntei finalmente. Gavin tirou um pendrive do bolso e colocou sobre a mesa. Aqui estão todas as ordens de pagamento, todos os documentos comprovativos, toda a correspondência com a Carline. Copiei tudo nas últimas 3 semanas. Peguei no pendrive. Era pesado, mais pesado do que qualquer outra coisa que já tinha segurado nas mãos. Por que trouxe isto para mim e não para o conselho de administração? Porque és a única pessoa em quem confio, respondeu Gavin. E porque sei que não vais usar isto contra mim, vais usar isto contra ela. Depois que Gavin saiu, Henry e eu ficamos sentados. Stella, disse Henry baixinho, percebes o que isso significa? Acenei com a cabeça. Significa que posso acabar com ela, para sempre. Mas, olhei para ele. Ela é minha irmã. E se eu fizer isso, não vou perder só ela. Vou perder os meus pais. Vou perder toda a minha família. Henry pegou na minha mão. Não é culpa tua. Foi ela que fez essa escolha. Eu sei, sussurrei. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Abrimos a pendrive no portátil do Henry. Havia cerca de 100 de ficheiros. Ordens de pagamento, contratos, correspondência. Henry começou a analisá-los, criando tabelas, verificando os números, procurando inconsistências. 3 horas depois, ele recostou-se na cadeira e tirou os óculos. Isso é simplesmente incrível, disse ele. Ela criou todo um esquema. A Meridian Advisory Group recebia dinheiro por supostos serviços de consultoria. Em seguida, o dinheiro era transferido para as contas de mais 3 empresas registradas em paraísos fiscais. E a partir daí, ele olhou para mim. A partir daí, os rastros se perdem, mas posso adivinhar para onde vão. Para onde? Para contas pessoais dela ou de alguém que trabalha com ela. É um esquema clássico de lavagem de dinheiro. Olhei para o ecrã, para os números, gráficos, tabelas. Tudo estava lá, todas as provas. Tudo o que o conselho de administração precisava para despedir a Carline, para levá-la a tribunal, para destruir a sua vida. O que vais fazer? Perguntou o Henry. Era uma pergunta muito boa. Tomei a decisão na manhã do 3º dia, quando cheguei ao escritório e vi que o meu computador estava ligado. Eu sempre o desligava à noite, sempre, sem exceções. Era um hábito adquirido ao longo de anos de trabalho com documentos confidenciais. Parei na porta do meu escritório, olhando para um monitor que brilhava em azul na penumbra da manhã. O meu coração batia forte. Não entrei. Em vez disso, peguei o telefone e liguei para o Henry. Alguém entrou no meu escritório, disse baixinho quando ele atendeu. Quando? Durante a noite. O computador está ligado. Eu desligava-o. Sai de aí, agora. Mas não saí. Entrei, aproximei-me da mesa e olhei para o ecrã. O computador estava na área de trabalho principal, sem nenhum programa aberto. Mas quando verifiquei o histórico de acesso aos ficheiros, vi que alguém tinha aberto a pasta com os documentos do Gavin às 3 da manhã.
Tentou copiá-la para uma pendrive, mas encontrou a senha. Cheguei a tempo. Ontem à noite, depois de conversar com Henry, transferi todos os ficheiros para um disco rígido externo, que agora estava no cofre em casa. No computador do trabalho, restavam apenas pastas vazias com nomes que não significavam nada. Mas o próprio facto de ter sido invadido significava uma coisa. Carline sabia que eu estava a descobrir algo e agiu. Pouco depois, Gavin entrou, parecendo ainda pior do que anteontem, o rosto cinzento, olheiras escuras. Alguém tentou invadir a minha casa ontem à noite, disse ele, sem cumprimentar. O alarme disparou e eles fugiram. A polícia diz que podem ter sido ladrões comuns, mas eu sei que não. Foi a Carline. Eu disse baixinho. Eu sei. Gavin sentou-se numa cadeira em frente à minha mesa. Stella, talvez devêssemos simplesmente entregar tudo à polícia? Deixa que eles tratem disso. A polícia vai investigar durante meses. E durante esses meses, a Carline vai destruir todas as provas que não conseguimos recolher. Não! Vamos falar com o Conselho de Administração. Eles têm poder para agir rapidamente. O Gavin acenou com a cabeça, mas vi medo nos seus olhos. Tenha cuidado, disse eu. Não fique sozinho. Mantenha a família por perto. Depois que ele saiu, fechei a porta do escritório e liguei para o Henry. Precisamos nos apressar, disse eu. A Carline sabe e ela não vai parar. Nos 3 dias seguintes, Henry e eu trabalhamos 18 horas por dia, em casa, não no escritório. Lá era perigoso. Henry trazia relatórios financeiros, eu verificava documentos jurídicos, elaborávamos uma cronologia dos acontecimentos, construíamos esquemas de transações, procurávamos ligações entre empresas de fachada e encontramos. A Meridian Advisory Group estava registrada em nome de Jenny Cross, 32 anos, segundo os documentos oficiais. Consultora independente. Mas quando Henry investigou mais a fundo, descobriu-se que Jenny Cross era o nome de solteira de Jenny Raums, que estudou com Carline na universidade e era sua melhor amiga nos últimos 10 anos. Elas passavam férias juntas, iam a festas juntas, tinham dezenas de fotos juntas nas redes sociais. O dinheiro retirado da empresa através da Meridian era parcialmente transferido para as contas de mais 2 empresas de fachada e parcialmente diretamente para a conta pessoal de Jenny, e daí através de um complexo sistema de transferências para uma conta offshore, cujo proprietário era impossível identificar sem uma decisão judicial. Mas eu estava disposta a apostar qualquer coisa que a proprietária era Carline. 2 milhões em 8 meses, repetiu Henry, olhando para a tabela final. É uma pena grave, 15 a 20 anos, se o tribunal a considerar culpada. Sim, disse eu baixinho. Stella, há provas suficientes. Mais do que suficientes. Eu sabia que ele estava certo, mas parte de mim ainda tinha dúvidas. A parte que se lembrava da Caroline de 9 anos, tremendo de medo após um pesadelo e vindo dormir no meu quarto. Faça cópias de tudo, eu disse. 3 conjuntos, um para nós, um para o conselho e um para o advogado, caso algo dê errado. No 5º dia, Travis Lancaster, um dos advogados do meu departamento, bateu à porta do meu escritório e colocou uma carta de demissão sobre a mesa. 29 anos, inteligente, promissor. Ele trabalhou comigo durante 3 anos e era um dos melhores. Travis, o que aconteceu? Perguntei, olhando para a declaração. Ele não respondeu, olhou para o chão. Travis, repeti com mais firmeza. Olhe para mim. Ele levantou o olhar. Havia algo parecido com vergonha nos seus olhos. A Carline me ofereceu um cargo, ele finalmente disse, vice-chefe do departamento jurídico, um aumento salarial de 40%, mas em troca, ela queria que eu lhe contasse o que você está fazendo, com quem te encontras, que documentos estás a analisar. Senti a minha mandíbula apertar. E o que respondeste? Recusei, disse Travis rapidamente. Eu disse a ela que não iria espionar você, que você é o melhor chefe com quem já trabalhei e que não iria trair você por nenhum dinheiro. Mas agora,
Ele fez uma pausa. Agora estou com medo. Medo que ela me demita. Ou pior. Pior? Ela insinuou que poderia encontrar erros no meu trabalho, que poderia questionar a minha competência. Stella, não posso perder este emprego. Tenho uma hipoteca, uma noiva, um casamento daqui a 3 meses. Levantei-me, contornei a mesa e coloquei a mão no ombro dele. Travis, não se demita. Dê-me mais uma semana. Uma semana. E tudo vai mudar. Tenha certeza? Prometo. Ele olhou para mim, pegou o pedido de demissão da mesa e o guardou no bolso. Uma semana, disse ele. Entretanto, Carline não ficou de braços cruzados. No 6º dia, ela convocou uma reunião de emergência do comitê executivo, um pequeno grupo de altos executivos, do qual eu, Henry e mais 4 chefes de departamento fazíamos parte. O meu pai também estava presente, embora formalmente já estivesse reformado. Carline estava sentada no lugar de honra, com uma pasta de documentos à sua frente. O seu rosto estava calmo, mas eu percebia a tensão nos seus ombros, na forma como ela apertava a caneta. Convidei vocês para discutir o ambiente de trabalho na empresa. Ela começou. Nas últimas 2 semanas, notei uma grave deterioração. Conflitos entre departamentos, queda na produtividade, funcionários reclamando de estresse e ambiente desconfortável. E a fonte desses problemas, na minha opinião, é óbvia. Ela olhou diretamente para mim. A Stella recusa-se a aceitar a nova liderança. Ela mina a minha autoridade, espalha rumores, coloca os funcionários contra mim. Recebi várias queixas confidenciais de pessoas que dizem que a Stella está a criar um ambiente tóxico no departamento jurídico. Isso não é verdade, disse calmamente. Tenho provas por escrito, respondeu Carline, batendo com o dedo na pasta. De quem? Fontes confidenciais. Não posso revelá-las. Então não são testemunhos, interrompeu Henry. São acusações anônimas que não têm valor legal. Carline virou-se bruscamente para ele. Henry, não estás a ser objetivo nesta questão. A Stella é sua esposa. É claro que você vai defendê-la. Eu defendo os factos, respondeu Henry friamente. E o facto é que, em 2 semanas, sob a sua liderança, a empresa perdeu 2 contratos importantes. 3 funcionários pediram demissão e o conselho de administração bloqueou a sua decisão de demitir a Stella. Talvez o problema não seja ela? O pai, que até então permanecia em silêncio, levantou-se. Chega, disse ele. Henry, você está a passar dos limites. Carline é a CEO e você deve respeitar a posição dela. Eu respeito a posição, respondeu Henry, mas não a incompetência. Houve um silêncio. Carline apertou a caneta com tanta força que ela se partiu. O pai olhou para Henry com tanto ódio que fiquei com medo. Está despedido, disse o pai baixinho. Pegue nas suas coisas e vá embora. Pai, comecei, mas Henry colocou a mão sobre a minha. Não vale a pena, sussurrou ele. Depois levantou-se, olhou para o pai e acrescentou em voz mais alta. Eu vou-me embora, mas vão arrepender-se desta decisão. Ambos. Ele saiu. Eu fiquei sentada, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Carline olhou para mim com triunfo. É isso que acontece com quem não respeita a hierarquia, disse ela. Levantei-me, peguei na minha bolsa e olhei para ela pela última vez. Espero que estejas preparada para as consequências, Carline, porque elas estão a caminho. Em casa, Henry estava surpreendentemente calmo, sentado no sofá com o portátil, continuando a trabalhar no relatório final. Não estás a sentir dor? Perguntei, sentando-me ao lado dele. Estou, respondeu ele, mas eu sabia que isso iria acontecer, mais cedo ou mais tarde. O teu pai nunca me perdoaria pelo que eu disse, mas era a verdade, e não me arrependo. Beijei-o. Obrigada, sussurrei. Por tudo. Naquela noite terminamos o relatório. 120 páginas de provas, números, diagramas, cronologia dos acontecimentos.
tudo o que o conselho de administração precisava para tomar uma decisão. Enviei um e-mail a Nolan Rich a pedir uma reunião de emergência. Ele respondeu 20 minutos depois. Depois de amanhã, às 9 da manhã. Pela segunda vez em 2 semanas, a Carline receberá a notícia amanhã de manhã. Ela vai perceber que é o fim. Não dormi esta noite. Fiquei deitada, olhando para o teto, pensando no que iria acontecer. Carline irá para uma prisão. Os meus pais nunca me perdoarão. A família irá desmoronar-se, mas a empresa sobreviverá. As pessoas que dedicaram as suas vidas a este trabalho não perderão tudo por causa da ganância de uma pessoa. De manhã, levantei-me, vesti um fato formal, peguei na pasta com o relatório e fui para o escritório. O Henry ficou em casa. Ele já não tinha permissão para entrar no edifício. Estacionei, saí do carro e fiquei parada, olhando para a fachada familiar do edifício onde passei os últimos 7 anos da minha vida. É agora ou nunca, pensei, e fui até a entrada segurando a pasta com tanta força que meus dedos doíam. A reunião do conselho começou pontualmente às 9 da manhã. Entrei na sala de conferências com a pasta nas mãos e senti todos os olhares voltados para mim. Nolan Rich estava sentado no lugar de honra. Ao lado dele estavam Esther Conklin, David Short, Rebecca Turner e Marlon Case. Carline já estava lá, sentada do outro lado da mesa, com as costas direitas e o rosto calmo, mas eu vi seus dedos tamborilarem nervosamente na mesa. Bom dia, disse eu, sentando-me à sua frente. Stella, começou Nolan, foi você que convocou esta reunião. Espero que tenha motivos válidos. Todos nós temos agendas muito ocupadas. Abri a pasta, tirei o primeiro documento e coloquei-o na mesa à minha frente. Tenho provas de que a nova CEO da empresa roubou 2 milhões de dólares nos últimos 8 meses. O silêncio era tão denso que era possível ouvir alguém abrir a porta no andar de baixo. Carline riu, um riso curto e seco. Você é louca, disse ela, olhando para mim, completamente louca. Tenho provas, respondi calmamente e comecei a colocar os papéis sobre a mesa, um por um. Ordens de pagamento em nome da empresa de consultoria, Meridian Advisory Group. O valor total das transferências é de $1.983.000 em 8 meses. A assinatura em cada documento é de Gavin Morley, analista financeiro sênior, mas a iniciadora dos pagamentos é Carline Graves. Ah, isso é absurdo! Carline cruzou os braços sobre o peito. Nunca ouvi falar dessa empresa. Passei para o documento seguinte. A Meridian Advisory Group está registrada em nome de Jenny Cross, ou, mais precisamente, Jenny Rounds, a tua melhor amiga da universidade. Mostrei o certificado de registro da empresa. A Jenny recebia dinheiro por supostos serviços de consultoria que nunca existiram. Nenhum relatório. Nenhuma reunião, nenhuma apresentação, apenas transferências de dinheiro, uma vez por mês. Esther Conklin pegou um dos documentos e o examinou atentamente. Marlon inclinou-se para uma frente. Seu rosto ficou sério. Isso pode ser explicado, disse Carline, mas sua voz já não estava tão confiante. Talvez Gavin tenha agido sem o meu conhecimento. Talvez ele tenha usado o meu nome para os seus esquemas. Eu sorri. Sabia que ela diria exatamente isso. Então explique esses e-mails. Coloquei a pilha de correspondência impressa sobre a mesa. Aqui está um cartão para Gavin, datado de 4 de abril deste ano. Transfira mais 250 para a Meridian. Se alguém perguntar, diga que é para uma análise de mercado. E aqui está outro, datado de 12 de maio. Gavin, eu disse para você ter cuidado com a documentação. Não deixe rastros no sistema interno. E a minha favorita, de 18 de julho. A Jenny precisa de mais 300 até o final do mês. Faça isso como uma consultoria sobre estratégia de marketing. Carline ficou paralisada. O rosto ficou pálido. Sam, onde você conseguiu isso? Gavin Morley me deu acesso total ao seu e-mail, respondi.
Ele registrou tudo nos últimos 3 meses porque temia que você fosse culpá-lo, e parece que ele estava certo. Nolan pegou a pilha de cartas e começou a examiná-las. O seu rosto endurecia a cada página. Caroline, disse ele lentamente, este é o seu endereço de e-mail? Talvez a minha conta tenha sido invadida, começou Carline, mas nem ela mesma acreditava no que estava a dizer. Hackeada, repetiu Esther Conklin friamente. E o hacker escreveu cartas no seu estilo, usando as suas expressões, mencionando a sua amiga pelo nome? Carline ficou em silêncio. Também tenho extratos bancários de Jenny Holmes, continuei. O dinheiro recebido da Meridian ficou parcialmente na conta dela e parcialmente foi transferido para as contas de mais 2 empresas de fachada. A partir daí, os rastros desaparecem em paraísos fiscais, mas os montantes coincidem ao centavo com o que a Carline retirou. Coloquei o documento final, um esquema detalhado do movimento do dinheiro, elaborado pelo Henry. Marlon Case assobiou. É um trabalho impressionante, disse ele, olhando para mim. Desvendaste todo o esquema. Não fui eu, respondi. Foi o meu marido, Henry. Ele é diretor financeiro. Corrigi-me, até que a Carline o despediu anteontem por lhe ter dito a verdade. Nolan olhou para Z. Carline. O que tem a dizer em sua defesa? A Carline ficou em silêncio por um longo tempo. Então, levantou a cabeça e algo parecido com raiva brilhou nos seus olhos. Achavas que eu ia deixar-te ser sempre a melhor? Ela olhou diretamente para mim. Sempre a perfeita Stella. Sabes como é viver na sombra da irmã mais velha, que recebe todos os elogios, todos os contratos, toda a atenção? Eu mereço mais. Eu merecia aquele dinheiro. Tu roubaste, eu disse baixinho. Eu peguei o que era meu, exclamou Carline levantando-se. O pai deu tudo para ti, todo o amor, toda a confiança, todas as oportunidades. E para mim, o cargo de CEO como prêmio de consolação, eu tinha direito. A porta da sala de conferências se abriu de repente. Todos se viraram. Meu pai estava parado na soleira da porta, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Ele provavelmente ouviu Carline através da porta. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, entrando. Nolan, por que não fui informado sobre esta reunião? Bernard, Nolan levantou-se. Estamos a discutir acusações graves contra a sua filha, contra a Caroline. Que acusações? O pai aproximou-se da mesa, pegou um dos documentos, começou a ler. O seu rosto ficou rígido. Eu observava-o, à espera do que ele diria, à espera do que ele escolheria, a verdade ou a sua filha querida. Pai, disse Carline baixinho, não é o que parece. Cala-te, interrompeu-a o pai. Ele leu mais algumas páginas, depois olhou para Nolan. É um assunto interno da família, disse ele. Vamos resolver isso em particular. Não é preciso fazer disso um escândalo público. Carline devolverá o dinheiro. Vamos resolver tudo discretamente e... Pai, eu não aguentei. Ela roubou 2 milhões. 2 milhões de dólares da empresa. Não é um assunto interno da família. É um crime. Stella, não se intrometa, disse meu pai bruscamente. Eu vou resolver isso. Não, Bernard, interrompeu Nolan Rich e sua voz estava fria como gelo. Você não vai resolver, porque essa decisão não é mais sua. Meu pai voltou-se para ele. O que quer dizer? Quero dizer, Nolan cruzou os braços sobre o peito, que não nos importamos com as vossas relações familiares. Esta empresa tem de ganhar dinheiro, não servir os vossos dramas emocionais. Você reformou-se, já não tem direito a voto nas decisões administrativas, mas o conselho de administração tem. Nolan, começou o pai, mas Esther interrompeu-o. Bernard, trabalhamos consigo há 30 anos, disse ela. Respeitamo-lo, mas não permitiremos que a lealdade familiar destrua o negócio que construímos juntos. Caroline roubou dinheiro. Isso é um facto, e não podemos ignorar isso. O pai ficou parado.
olhando para ela, depois para Nolan, depois para os outros membros do conselho. Todos olhavam para ele com firmeza, sem compaixão. Vocês. Ele não conseguia encontrar as palavras. Vocês estão todos contra mim. Não estamos contra você, disse David Short. Estamos a favor da empresa. O pai ficou em silêncio, depois sentou-se lentamente na cadeira. Nolan voltou para a mesa. O conselho vai votar, disse ele. Quem é a favor de demitir Caroline Graves do cargo de CEO? Todos os 5 levantaram as mãos. Por unanimidade, constatou Nolan. Caroline, você não é mais a CEO desta empresa. Caroline ficou imóvel. Então, lentamente, sentou-se novamente na cadeira. Há 2 opções, continuou Nolan. Primeira, entregamos todos os materiais à polícia e você vai a julgamento. A segunda, assinas um acordo de confidencialidade, devolves todo o dinheiro em 30 dias e nunca mais trabalhas nesta empresa. Sem processo criminal, sem escândalo, mas também sem o direito de entrar com qualquer ação contra nós. E Gavin Morley? Perguntou Caroline baixinho. Ele também está demitido, respondeu Nolan. Mas ele cooperou com a investigação, então não haverá nenhuma reclamação contra ele se ele assinar o mesmo acordo. Caroline olhou para Sir à mesa, então levantou a cabeça e olhou para mim. Você ganhou? Disse ela friamente, mas perdeu a sua família. Eu não respondi. Esther colocou 2 cópias do acordo sobre a mesa. Assine, disse ela, ou ligamos para a polícia agora mesmo. Caroline pegou a caneta, assinou as 2 cópias sem ler. Então se levantou, pegou a bolsa e saiu da sala sem olhar para trás. O pai também se levantou, olhou para mim com um olhar cheio de desapontamento e dor e saiu atrás dela. Eu fiquei sentada. Estela, disse Nolan, precisamos de um novo diretor executivo. Temporariamente, até encontrarmos um CEO permanente. Olhei para ele. Quero que seja você, acrescentou ele. Eu não sei, respondi. Pense nisso, disse Marlon. Você tem experiência, resultados, o respeito dos funcionários. Você é a pessoa certa. Dê-me um dia, pedi. Eles concordaram. Saí do prédio às 2 da tarde. Entrei no carro e fui para casa. Henry estava à minha espera na cozinha. E então? Perguntou ele quando entrei. Ela foi demitida, disse baixinho, e o pai foi atrás dela. Henry me abraçou, fiquei em seus braços e não senti nada, nem alívio, nem triunfo, apenas cansaço. À noite fiquei em pé perto da janela da nossa sala, olhando para a cidade à noite. As luzes das casas piscavam lá embaixo, os carros circulavam pelas ruas, as pessoas viviam suas vidas. E eu fiquei ali pensando que tinha acabado de destruir a minha família. O telefone tocou. Olhei para o ecrã. Era da minha mãe. Não atendi. 1 minuto depois recebi uma mensagem. Não sei como você pôde fazer isso com a sua irmã. O pai não fala. A Carline está a chorar. Você destruiu a nossa família. Li, coloquei o telefone no parapeito da janela e chorei. Pela primeira vez em todo esse tempo. De verdade. Alto, sem me conter. Henry aproximou-se, abraçou-me por trás e ficamos assim por muito tempo, olhando para a noite até eu parar de tremer. E agora? Sussurrei. Agora é você quem decide, respondeu ele. CEO ou não, família ou não. Mas seja qual for a sua escolha, eu estarei ao seu lado. Acenei com a cabeça, enxugando as lágrimas, e pela janela a cidade continuava a viver, indiferente às minhas angústias, às minhas decisões, a tudo o que eu tinha acabado de passar. Tomei a decisão pela manhã. Acordei às 6, olhei para o Henry, que dormia ao meu lado, e percebi, não posso recusar o cargo de CEO, não depois de tudo o que passei, não depois de ter provado o meu valor. Se recusar agora, isso significará que a Caroline venceu, destruiu a minha confiança, a minha fé em mim mesma. Às 8 da manhã, liguei para o Nolan. Estou de acordo, disse eu. Serei a CEO interina. Ótimo, respondeu ele. Venha às 10. Vamos anunciar oficialmente.
Quando cheguei ao escritório, todos já sabiam. Os rumores se espalharam mais rápido do que qualquer memorando oficial. Marta, da contabilidade, me cumprimentou no corredor. Thomas, da produção, apertou minha mão. Até a senhora Sra. Crabtree, que normalmente se mantinha neutra em todas as guerras corporativas, sorriu para mim. Finalmente alguém normal estará no comando, ela sussurrou. Nolan reuniu todos os chefes de departamento às 11 horas. Anunciou a minha nomeação. Ninguém se opôs. Pelo contrário, a maioria parecia satisfeita. Stella provou a sua competência ao longo dos anos, disse Nolan, e tenho a certeza de que a empresa está em boas mãos. A primeira semana foi louca. Eu trabalhava 14 horas por dia, analisando contratos, reunindo-me com clientes, estabilizando os departamentos que Caroline havia desestabilizado nas 2 semanas do seu reinado. Henry voltou ao cargo de diretor financeiro. O conselho votou por unanimidade a sua reintegração. Travis Lancaster retirou a sua carta de demissão. Os restantes advogados do meu departamento trabalharam com energia redobrada, como se quisessem provar que realmente mantínhamos a empresa à tona. Os meus pais não ligaram. Eu também não liguei para eles. 2 semanas depois, a minha mãe enviou uma mensagem curta. Caroline devolveu o dinheiro. Ela vai para Chicago, para a casa da sua amiga Lindsay. Diz que não quer mais viver nesta cidade. O meu pai ainda não fala com ninguém. Espero que estejas feliz. Não respondi. Não sabia o que dizer. Desculpa por ter impedido a tua irmã de roubar? Desculpa por ter sido melhor? Desculpa por ter recusado deixar-me destruir? Mas 1 mês depois, quando a dor diminuiu um pouco, escrevi para a minha mãe. Eu não queria isso, só queria proteger o que estava a construir. Espero que um dia você entenda isso. Ela não respondeu. 3 meses depois, o conselho de administração reuniu-se para decidir o meu futuro. Nolan anunciou os resultados. Os lucros da empresa aumentaram 8%. Conquistamos 2 novos clientes importantes e o ambiente na equipa estabilizou. Stella, disse ele, o conselho quer oferecer-te o cargo permanente de CEO. Olhei para todos eles. Nolan, Esther, David, Rebecca, Marlon. Todos olhavam para mim com expectativa. Preciso de tempo para pensar, respondi. Henry olhou para mim com surpresa quando lhe contei à noite. Tu querias isso, disse ele. Por que estás a hesitar? Porque não tenho a certeza se quero dedicar toda a minha vida a uma empresa que me custou a minha família, respondi baixinho. Mesmo que tenha sido o meu pai que a criou, talvez haja algo mais. Talvez seja a hora de mudarmos as nossas prioridades. Ele sorriu. Como, por exemplo? Como, por exemplo, mudar para outra cidade, começar algo novo, juntos. Conversamos até a meia-noite, discutimos opções, sonhos, medos. Henry confessou que também estava cansado das intrigas corporativas, que gostaria de tentar algo próprio, talvez abrir uma empresa de consultoria. E se eu deixar de ser CEO, disse eu, poderia trabalhar como advogada independente, escolher os clientes, ter um horário flexível. E talvez tempo para ter um filho? Perguntou Henry baixinho. Olhei para ele. Nunca falamos abertamente sobre isso. Sempre adiávamos para mais tarde, para quando tivéssemos tempo. Talvez, sorri. Na manhã seguinte, liguei para o Nolan. Estou a renunciar ao cargo permanente de CEO, disse eu, mas vou continuar como chefe do departamento jurídico por mais 1 ano. E, se necessário, posso desempenhar as funções de CEO durante esse período. Isso é suficiente para que encontrem um substituto para mim e para que eu possa passar todos os assuntos. Depois disso, vou-me embora. Nolan ficou em silêncio por 1 minuto. Tenha certeza? Absoluta. Pensei muito e decidi que não sou irmã nem pai. É uma pena perder-te, disse ele. Mas eu entendo. Às vezes é preciso escolher a vida e não o trabalho, e não há nada a que se desculpar. 1 ano depois, Henry e eu nos mudamos para Portland.
Ele abriu uma pequena empresa de consultoria. Eu trabalhava como advogada independente, aceitando apenas os casos que me interessavam. O dinheiro não era tanto quanto antes, mas era suficiente, considerando o bônus de saída da empresa. E o mais importante, nós ganhamos tempo, tempo um para o outro. Esgotou. Tempo para passeios no parque, para jantares que não eram interrompidos por chamadas de trabalho, para conversas sobre outras coisas além dos relatórios trimestrais. Os meus pais nunca me perdoaram completamente. A minha mãe às vezes ligava nos feriados, brevemente, formalmente. O meu pai, nunca. Não voltei a ver a Carline. Só soube que ela se casou em Chicago com um empresário e agora tem um blog sobre estilo de vida saudável. Ironia do destino. Mas o mais surpreendente aconteceu 1 ano e meio depois da mudança. Eu estava grávida de 5 meses quando a minha mãe apareceu de surpresa. Ela ficou parada na porta, olhando para a minha barriga e começou a chorar. Senti saudades de ti, sussurrou ela. Tantas saudades. Sentamo-nos na cozinha, bebemos chá e ela falou sobre o meu pai, sobre como ele envelheceu, ficou mais calado, sai menos de casa, sobre a Carline, que também está grávida e à espera de um filho. Ela está diferente agora, disse a minha mãe. Parece que percebeu algo importante. Mãe, disse baixinho, não me arrependo do que fiz. A Carline roubava, queria destruir-me, era um facto. Não podia simplesmente fechar os olhos a isso. Eu sei, acenou a minha mãe, e já não te culpo. É só que é difícil aceitar que as suas filhas possam odiar-se tanto. Nós não nos odiávamos, respondi. É que éramos muito diferentes e queríamos coisas diferentes. A minha mãe partiu 2 dias depois, mas antes de partir, abraçou-me com força e sussurrou. O quê? Seja feliz, Stella. Você merece. E me perdoe por aquilo. Agora sentada na varanda da nossa pequena casa em Portland, olhando para o jardim que Henry e eu cultivamos nos últimos 2 anos, penso naquela festa de 23 de novembro, sobre como a Carline me despediu na frente de todos, sobre como coloquei o meu crachá na mesa e fui embora. Às vezes me pergunto, e se eu tivesse simplesmente aceitado? Se não tivesse convocado a reunião, não tivesse revelado o esquema, não tivesse destruído tudo? Talvez a família continuasse unida, talvez o meu pai ainda falasse comigo, talvez a Carline continuasse a roubar, até destruir a empresa de vez. Mas eu fiz uma escolha e vivo com ela. Nem sempre é fácil, nem sempre é indolor, mas é honesto. O Henry sai para a varanda com 2 chávenas de café. Senta-se ao meu lado e beija-me na têmpora. Em que está a pensar? Ele pergunta. Em que às vezes ganhar parece perder, respondo. Mas perder pode ser a melhor coisa que já lhe aconteceu. Ele sorri e pega na minha mão, e eu olho para o pôr do sol sobre Portland e percebo, estou no meu lugar, finalmente.